Pelo terceiro ano consecutivo, São Paulo não terá aumento de tarifa de ônibus agora em 2023. O valor da passagem será mantido em R$ 4,40, que já vigora na cidade desde janeiro de 2020. E para fazer um balanço sobre 2022, as perspectivas para o próximo ano, a gente conversa agora, gentilmente nos atende, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Tudo bem, prefeito? Mais uma vez, bem-vindo e obrigado por essa prestação de serviços aqui para os nossos ouvintes e espectadores. Como vai? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Alegria poder estar aqui com vocês. Grande abraço aí aos ouvintes da Jovem Pan. Bom, prefeito, o que foi primordial para que essa tarifa seja mantida agora em 2023 em relação a subsídio, no momento em que o senhor já levantou a discussão sobre tarifa zero do transporte aqui em São Paulo? Olha, Tiago, tem alguns aspectos que a gente precisa aproveitar aqui a oportunidade e falar para os ouvintes da Jovem Pan. Existe um conjunto de fatores a serem considerados em cada decisão que a Prefeitura toma. Por exemplo, a gente está muito convencido, a nossa equipe, da importância de incentivar o transporte coletivo, desincentivar o transporte individual. São muitos veículos na cidade, então fortalecer o transporte coletivo. Estamos lançando agora um grande pacote de obras de mobilidade, 4,6 bilhões de reais, terminais, corredores, BRT. Outra questão, a questão ambiental. É muito importante que a gente possa trabalhar nessas questões ambientais da cidade, diminuir a quantidade de veículos que seja possível. Você vê, pela primeira vez, a gente sempre liberava o rodízio de veículos na cidade no começo de dezembro. A gente optou por só liberar agora depois do Natal, onde realmente diminui muito o número de veículos. Então, é um conjunto de ações de políticas públicas, além da questão da retomada econômica, né? A cidade de São Paulo está batendo recorde de geração de empregos na cidade, reduzindo impostos, trabalhando muito para desburocratizar e, assim, Thiago, com essas ações, poder fazer com que a cidade promova a sua economia. E o transporte coletivo, manter a tarifa, é algo fundamental para todo esse conjunto de ações. Só resumindo, né? Fortalecimento da economia, as questões ambientais, as questões de mobilidade. O governo do estado também não vai estar fazendo a correção do metrô e CPTM. Seria muito ruim a gente poder fazer uma ação desvinculada do estado, até por conta da integração. Então, é um conjunto de questões que foi levados em consideração e, portanto, pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura vai manter a tarifa em R$ 4,40, consciente de que para esses investimentos será necessário a questão do subsídio para poder compensar o sistema funcionando. O prefeito, o nosso famoso Réveillon na Avenida Paulista volta a ser comemorado depois de 2 anos suspenso devido à pandemia. Qual a orientação para quem pretende participar? Como será o esquema de segurança? Olha, Adriana, vai ser um Réveillon assim, o maior aqui da cidade, né? O maior palco está sendo montado, a expectativa é de 2 milhões de pessoas, um movimento financeiro de 350 milhões de reais. A gente traz muito turista aqui para a cidade no Réveillon que a gente vai organizar. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana e seguranças privados estão todos mobilizados para poder ter um bom sistema de segurança. Os shows, né, são shows muito bacanas que a gente vai ter lá, inclusive, Adriana, uma queima de fogos durante 12 minutos, lembrando que será uma queima de fogos sem barulho, né, de visual, aqueles que faz aquelas luzes bonitas, em respeito a questões principalmente dos animais. Então vai ser uma festa que está muito bem organizada, muito bonita. Convido a todos para estar lá comigo, com todos aí da cidade de São Paulo. Tenho certeza que é um momento fundamental, porque marca um momento importante da gente poder comemorar a virada do ano, trazer energia positiva para 2023, mas também para poder recuperar essa autoestima desses 2 anos tão difíceis. Hoje a situação da pandemia não está resolvida, não acabou, mas nós estamos numa situação muito mais confortável do que a gente teve aí nesses 2 anos. Só para dar um dado muito rapidinho, Adriana, hoje nós estamos com 98 pessoas na nossa rede de hospitais internadas. Dessas 98, 35 na UTI. O ideal seria não ter ninguém, mas a gente comparar o número que a gente tinha, o número que tem hoje, é o quanto a cidade conseguiu evoluir, ser a capital mundial da vacina, a população respondendo positivamente às ações da Prefeitura, e chegamos hoje nessa situação de maior tranquilidade com relação à questão da pandemia.
Pois é, algo que a gente ainda tem que observar, não é, prefeito? Eu peço que o senhor acompanhe conosco ainda sobre o assunto do Réveillon, a situação lá no Rio de Janeiro. O Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Ô, prefeito, é preciso disputar público com o Rio de Janeiro ou não é necessário? Tem espaço para todos, para as duas cidades, para as duas festas? Ô, Adriana, você sabe que o Eduardo Paes é meu amigo, prefeito do Rio, né? Ele ficou me mandando no WhatsApp aqui, vem passar o Réveillon aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, não, aqui em São Paulo vai ser legal. Eu acho que tem público para os dois eventos, são duas grandes cidades, né, que se consolidam como grandes polos de turismo, que tem rede hoteleira, né? Aqui a reportagem muito bem trazida pela Jovem Pan mostra isso, que você tem que ter a rede hoteleira funcionando com capacidade de atendimento, sistema de transporte, de segurança. Vai ter muita gente aqui em São Paulo, vai ter muita gente no Rio e com certeza será uma passagem de ano bonita. A gente também está com os números dos nossos hotéis aqui bastante elevados, até porque, Adriana, a gente também tem a São Silvestre, que acontece também na madrugada da virada do ano. Já temos 35 mil pessoas que vão participar da São Silvestre, também um evento super importante aqui da cidade de São Paulo, que também nos orgulha bastante. Prefeito, agora a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Diogo. Bom dia, prefeito. Prefeito, lançando o nosso olhar para o futuro, para frente, né? Um dos grandes desafios para 2023 para a prefeitura certamente será a questão da Cracolândia, né? A questão dos dependentes químicos. A gente sabe que ao longo deste ano a prefeitura, a polícia fizeram ações que acabaram por dispersar, né, esses usuários para outros pontos da cidade, causando incômodos e problemas também em outros locais. Quer dizer, como que esse problema vai ser abordado a partir do ano que vem? Ô, Diogo, eu queria iniciar agradecendo a sua pergunta. Esse é um debate que a gente precisa realmente estar fazendo, só compartilhar com vocês. Eu fiz uma pesquisa aqui e a gente pensa que às vezes esse tema é concentrado só no centro. Não, 88% das pessoas da cidade se interessam por esse tema, né? Então, obrigado pela oportunidade de poder falar. Realmente o que a gente tem hoje é uma sensação de um problema maior, mas o que eu posso garantir para vocês é de que a gente tem uma situação muito melhor. Por que eu digo da sensação? Porque essas ações que foram feitas, e aí por isso que eu agradeço a oportunidade da sua pergunta, elas foram feitas com muito estudo. Nós reunimos governo do estado, prefeitura, assistência social, direitos humanos, saúde, segurança, né, que é a Polícia Civil, Militar e a Guarda Civil Metropolitana, para montar uma estratégia, para poder vencer esse grande mal que é a Cracolândia. E pegamos experiências de 5 países que tiveram ações de sucesso com relação à questão do combate às suas Cracolândias. A partir do momento desse estudo, né, dessa experiência que esses países tiveram, e adequando aqui para a cidade, evidentemente cada cidade tem as suas peculiaridades, fazendo as adequações necessárias com pessoas técnicas da área, com o prefeito acompanhando pessoalmente essas questões, nós fizemos uma ação. E qual que é o resultado hoje? Nós tínhamos em 2016 4 mil usuários, né? E a imprensa é maravilhosa, porque está lá disponível, né, registrado por toda a imprensa. Quantos nós temos hoje? Então, 2016, 4 mil, hoje nós estamos entre 900 e 1.000 pessoas. Ainda temos problema, mas ainda temos 900 a 1.000 pessoas. Um estudo da Unifesp, que foi publicado agora essa semana, nos deu uma grande alegria porque demonstra o resultado positivo de alguns objetivos que a gente busca. Por exemplo, o que mostra o estudo? Que entre essas pessoas que lá estão, de 900 a 1.000 pessoas, né, porque muitas saíram, muitas foram internadas, a gente ampliou o serviço de atendimento de saúde, inaugurei CAPS, inaugurei SEAT, hospital referenciado, enfim. Mas para falar do estudo, que é importante, mais de 80% das pessoas que estão lá estão há mais de 10 anos e o outro restante há mais de 5 anos. O que traduz isso de importante, sem querer me estender muito? De que a gente conseguiu estancar a não vinda de novos usuários, porque quando tinha aquele volume gigante de pessoas, 4.000 pessoas, com a feira do crack, o domínio ali do crime organizado, era um ambiente que favorecia que uma pessoa no momento, às vezes ela não era usuária, mas ela estava num momento difícil, ela acabava tendo uma facilidade para ingressar na Cracolândia. Então, como essas ações que nós fizemos, a gente conseguiu fazer esse estancamento que é fundamental. E agora esse trabalho contínuo de prender traficante, urbanizar o local e principalmente oferecer o tratamento aos usuários.
Prefeito, da outra vez que nós falamos aqui na Jovem Pan, a gente citou um quadro que nós temos aqui, que é o SOS São Paulo, e as reclamações em relação à zeladoria da cidade são muitas, em relação a buracos, a corte de árvores, e nós estamos chegando nesse período chuvoso, né, em que a cidade sofre também com as enchentes, e um problema recorrente também, os fios expostos aqui em São Paulo. Esse é um problema velho, o senhor mesmo já falou outras vezes sobre as dificuldades de fazer o enterramento dos fios aqui em São Paulo. Eu pergunto, a questão da zeladoria, como é que a prefeitura vem lidando com isso e também para acabar de vez com esses fios expostos, porque tudo isso gera muito transtorno. Aqui mesmo na região da Avenida Paulista tivemos a explosão anteontem, com muitas consequências para a região, sem internet, sem luz. O que é possível fazer? Vamos lá, enterramento dos fios. A gente já vai ter agora, nesse próximo ano, 2023, uma ação bastante forte. Eu tive aqui com o Max, que é o CEO da Enel. A gente depende de um trabalho conjunto entre a Enel e as empresas de telefonia, que também fazem a utilização do sistema de fios. As obras que nós estamos fazendo, por exemplo, ali estou revitalizando uma grande parte da Avenida Santo Amaro, já está incluso o enterramento nessa revitalização. Nós vamos ter agora no primeiro semestre pelo menos 280 postes que serão retirados. O Boulevard, que está sendo feito ali na Rua Tiers, no Brás, a gente já vai fazer o Boulevard e o enterramento. Por que eu estou falando isso? As ações que a gente está desenvolvendo já está providenciando para fazer conjuntamente o enterramento dos fios e muitas das situações também as ciclovias. E tem um fator positivo, aí que é importante a cobrança de vocês, que faz a gente buscar aqui soluções mais rápidas, é de que eu consegui um parecer da Procuradoria-Geral do município, que eu vou poder usar o de recurso do COSIP, que é um imposto que a gente tem relacionado à questão da tarifa de luz, para, com o recurso do COSIP, eu poder financiar o pagamento do enterramento, que é um negócio muito caro, né? A gente tem um custo elevadíssimo. Mas isso a gente já está no radar, constituímos um grupo de trabalho na prefeitura para poder acelerar a questão de enterramento dos fios. Zeladoria. Hoje, a gente tem aqui os dados do nosso 156, que é o que dá o nosso termômetro com relação à zeladoria. Diminuiu bastante as reclamações, a gente ainda tem muita coisa a fazer. Nós estamos intensificando as fiscalizações nas 32 subprefeituras com relação ao sistema de varrição. Nós tivemos a comparação entre janeiro e novembro de 2021 e janeiro e novembro de 2022, 1.800 casos a mais de autuação das empresas que são contratadas para fazer a questão da varrição, e a gente está fazendo ações de cobrança e de melhoria com relação a esse sistema, que eu acho que é fundamental. Uma cidade muito grande como essa, né, já é importante a gente poder falar. E por último, da sua pergunta, que foram 3, é a questão dos buracos e recap. Enfim, como eu falei para vocês no começo do ano, nós conseguimos destravar o contrato para fazer o recap na cidade. Nós passamos agora de 3 milhões de metros quadrados de recap nesse período de 6 meses, quando eu consegui assinar o contrato. Não é desculpa, eu só estou falando um fato. Era para ter começado o recap ano passado, por uma série de entraves nós não conseguimos fazer agora há 6 meses, e portanto eu já vou gastar o primeiro R$1 bilhão em recap, e já tenho reservado para o orçamento do ano que vem mais R$1 bilhão para a gente continuar fazendo os recaps na cidade de São Paulo. Nós começamos com 11 frentes de trabalho, só posso trabalhar das 22 às 4 da manhã, e agora nós passamos a 32 frentes. Lembrando ainda isso, tem essa questão que é importante, para não gerar muito trânsito na cidade, os trabalhos das 22 horas às 4 da manhã conseguimos, no diálogo com os fornecedores, passar para 32 equipes. Então, a partir de agora já está funcionando isso, nós temos todas as noites na cidade de São Paulo 32 frentes de trabalho trabalhando no recap. A gente tinha muito tempo perdido, né, para a gente ter uma ideia, a gestão que ficou aqui na Prefeitura de São Paulo entre 2013 e 2016 fez em 4 anos 4,2 milhões de metros quadrados. Em 6 meses eu fiz 3 milhões e vou fazer próximo de 20 milhões de metros quadrados de recap na cidade. Prefeito, desculpa se eu me estendi, mas é que você fez uma pergunta longa. Não, sim, os assuntos são importantes. Bem, queremos ouvi-lo. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, conosco hoje aqui no Jornal da Manhã, agora 9h26. Prefeito, quem é proprietário, aluga imóvel em São Paulo, tem sempre a preocupação com os valores do IPTU. Nesse próximo ano teremos reajuste devido à inflação. Como isso se dará? Nós vamos fazer, lembrando, muito importante, de que nós não fizemos o aumento do IPTU. Como é que funciona? Existe uma legislação
que diz que no primeiro ano do mandato de todo o prefeito, portanto 2021, o prefeito tem por obrigação fazer a correção da PGV, que é a planta genérica de valores, e daí atualiza a planta e o aumento real do IPTU. Então vamos diferenciar o que é aumento e o que é correção de inflação. Eu optei por não fazer aumento de IPTU, né? Pelo contrário, eu reduzi ISS de várias atividades, não aumentei IPTU, e o que diz lá que a gente precisa fazer? A correção da inflação. A inflação deu 5,8%, a gente fez a correção de IPTU menor que a inflação de 5,5%. Portanto, razoável, lembrando que a gente tem um grande compromisso dos recursos arrecadados dos impostos ser bem aplicado, não permitir corrupção, fazer o melhor serviço pelo menor preço e poder ampliar o serviço. Só para a gente poder dar um exemplo, Adriana, que eu acho que é fundamental, pegar um tema muito falado. Por exemplo, UPA, né, Unidade de Pronto Atendimento. Quantas UPAs tinha em São Paulo até 2017? 3. Quantas temos hoje? 23. 20 UPAs novas de 2017 para cá. Dessas 20, eu inaugurei 9 nesses últimos meses. Quanto custa uma UPA para construir? 8 milhões. Quanto custa para manter uma UPA? 5 milhões por mês. Por que eu estou falando isso aqui, aproveitando a grande audiência do Jovem Pan? Eu preciso, pelo menos, fazer a correção da inflação, do IPTU, que é uma arrecadação importante para a cidade, para eu conseguir manter esses serviços funcionando e estar ampliando esses serviços. Ontem eu inaugurei um centro especializado odontológico para atender aqui no centro, que vai funcionar das 7 da manhã até as 22 horas, de segunda a sábado, para toda a população da cidade. Vai fazer prótese, cirurgia, microcirurgia, né? E a gente está ampliando esses serviços odontológicos. Nós temos 470 UBSs, as 470 UBSs eu consegui agora chegar de que 428 UBSs têm atendimento odontológico. Das UPAs que eu falei para vocês, essas 9 novas que eu abri as UPAs também com atendimento odontológico. As outras não tem, mas essas 9 que eu inaugurei inclui também atendimento odontológico. Então, por que é importante a gente pelo menos fazer a correção da inflação para que eu possa continuar mantendo o serviço, fazer os recaps, como o Thiago bem cobrou aqui, né, poder fazer a questão dos tapas-buracos, manter a questão da cidade de uma forma ordenada. Então, não houve o aumento do IPTU, houve essa correção da inflação, que foi menor, inclusive, do que a inflação. Perfeito. Bom, prefeito, o nosso tempo infelizmente é curto, eu sei que o senhor tem outros compromissos, agradeço mais uma vez o senhor pela gentileza, pela atenção e uma boa passagem de ano, voltaremos a nos falar. Um abraço. Obrigado, Adriana, bom ano novo para vocês, Diogo, Thiago e para todos os ouvintes do Jovem Pan. Bom 2023 para nós. Muito obrigado.